Olá, queridas irmãs, estimados irmãos e queridas visitas, cá estamos nós uma vez mais, pela graça de Deus, e agora para findarmos um trimestre de estudo maravilhoso que tivemos ao longo desta semana sobre como desenvolvermos e crescermos no nosso relacionamento com o Senhor. Sem dúvida que estamos muito gratos a Deus por esta oportunidade. O povo adventista do sétimo dia é privilegiado porque a nível mundial nos comprometemos sempre a ter um estudo diário com a palavra do Senhor. E isto é sem dúvida algo que nos faz muito bem, nos alimenta, nos traz saúde espiritual e nos dá força também e ânimo e coragem para os dias que vivemos até à volta de Jesus. Então saudamos todos, cada um de vós, no momento e no lugar onde estiverdes. Obrigada pelo vosso carinho, sempre pelas vossas mensagens, também pelas vossas orações. É bom orarmos sempre uns pelos outros. E aqui estamos nós, marido, para referirmos apenas alguns nomes de alguns queridos que nos escreveram, e já vamos explicar porque é que a lista hoje está bem pequenininha, e nos próximos duas gravações também assim será. Então, o irmão Carlos Simões, que agradece o estudo da Bíblia, um abraço, meu irmão. A querida Esther Verriço, que diz que nos ama muito. Creio que é veríssimo. Não, Não? porque eu fui confirmar e Ok. não é veríssimo, é Verriço, tem 2 R's e 2 S's. Ok. Eu também pensei que inicialmente era veríssimo, mas é Verriço. Então ela diz que nos ama muito, um beijinho também para si, querida irmã Esther. Depois também saudamos o irmão Carlitos, que agradece a nota de reflexão que fiz sobre a mulher de Jó. Portanto, achou bastante interessante pensar, portanto, semana passada na lição, quando vinha a história de Jó, pensarmos um bocadinho sobre a sua esposa também, que foi alguém que também sofreu bastante. E este querido irmão diz que é uma delícia ver Deus no controle de tudo, sem interferir no nosso livre-arbítrio. E é verdade, meu irmão. É Louvado isso mesmo. seja o Senhor por isso. A querida Dorothy Ferro, eu creio que é a primeira vez que nos escreve. No entanto, esta querida irmã é do Recife, do Brasil, diz que já está connosco desde o ano passado, tem 81 anos e gosta muito da nossa parceria. Amém. E também apreciou bastante o comentário da esposa de Jó. Então, minha querida, um beijinho para si, que o Senhor abençoe a si e a toda a sua família, que com certeza tem vários queridos, e que, portanto, diz aqui já há muitos anos que é adventista. Que o Senhor continue a abençoá-la, querida, a perseverar e a ser resiliente nesta caminhada até à eternidade. Já Um agora só beijinho. uma nota, é a primeira cidade no Brasil que eu conheci, Recife, onde esta irmã Ok. mora. Muito bem, muito bem. Depois também saudamos a nossa querida Hermínia Santos, que fica sempre muito grata pela nossa dedicação e é uma benção sempre estudar connosco, e com certeza também reflete dizendo que estas reflexões e estes estudos no amor de Deus e a confiança que devemos ter nele é sempre muito bom, e sobretudo e particularmente em momentos difíceis da nossa vida. Sem dúvida. É isso mesmo, querida Hermínia. Um beijinho muito grande para ti também e para todos os queridos. Nós saudamos hoje também de uma forma particular. E marido, se quiseres explicar então porque é que hoje e nas próximas duas gravações nós vamos ter se calhar muito pouquinhas pessoas para agradecer. Queres explicar? Pois bem, pela graça de Deus tenho a oportunidade e o privilégio, para mim são realmente, é um privilégio poder ir em missão novamente. Vai ser a minha 5ª missão em África para fazer uma campanha evangelística e a 2ª em Moçambique, o meu país natal. Quando os irmãos estiverem a ouvir esta gravação, portanto já lá estarei, se Deus quiser, se tudo correr bem. E portanto estarei lá durante 3 semanas. Nós estamos a gravar, portanto, estas lições durante o período da minha ausência com antecedência, de modo que são 3 semanas e, portanto, durante essas 3 semanas não iremos fazer referência àqueles que nos escrevem por razões óbvias. De todas as formas, continuamos a agradecer o vosso carinho e as vossas orações, e é exatamente por falar em orações que nós vamos iniciar mais um estudo, o último, portanto o 13º, que concluímos assim este trimestre maravilhoso, mas não antes vamos pedir com certeza a bênção e a presença de Deus. Então eu vou orar, está bem, marido? Vamos orar juntos. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, nesta hora e neste dia, nós te agradecemos pela caminhada que fizemos contigo ao longo deste trimestre, Senhor. Obrigada porque tu nos ensinaste
ainda mais aprofundamos o nosso relacionamento contigo, crescemos pela graça do Espírito Santo e queremos, Senhor, que esta obra que um dia iniciaste na nossa vida e que agora continuas a fazê-lo, continue, Senhor, todos os dias da nossa vida, Amém. Senhor. Nós desejamos muito a Tua Santa Palavra, temos prazer nela e queremos que a Tua graça, Senhor, nos assista nesta caminhada para que verdadeiramente estejamos prontos para a breve volta do Senhor Jesus. Amém. Abençoa, Senhor, os meus queridos irmãos e irmãs, todos os queridos que têm as suas necessidades, os seus pedidos no seu coração, na sua mente. Senhor, que possas ir atendendo a cada um consoante aquilo que achares que é melhor para cada um de nós, Senhor. Amém. Que acima de tudo, Senhor, aproveitemos este tempo de graça, de liberdade que ainda temos para abrirmos a Tua Palavra e para compreendermos cada vez mais a necessidade de sermos convertidos no poder do Espírito. Amém. Para assim naturalmente obedecermos à Tua Palavra, Senhor. Fica connosco, inspira-nos e abençoa-nos uma vez mais, a mim e ao meu querido marido, que nos inspires a todos nós, que vamos estar juntos a refletir na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, este título da última lição deste trimestre não poderia ser mais sugestivo, para a eternidade, não é? Ainda nestes dias ao rever a lição, passava-me pela mente e pelo pensamento tantas pessoas que possivelmente ao ouvirem falar destas coisas acharão que isto é uma utopia, acharão que isto é uma ficção, acharão que isto verdadeiramente não pode ser real ou não tem como compreender isto como sendo uma realidade. Mas sabem, queridos, também esta fé e esta confiança na palavra de Deus é um dom que vem do Senhor. Portanto, nós realmente, naturalmente, somos incrédulos. Naturalmente, nós resistimos aos ensinamentos de Jesus e aos planos que o Senhor tem para a humanidade. Naturalmente, o nosso coração não está aberto para essas coisas do Senhor. E por isso é que nós somos muito abençoados, desde já muito gratos a Deus, porque o seu Espírito habitando em nós nos ajuda a confiar na sua palavra, a acreditar na sua palavra e a ter no nosso coração esta bendita esperança, não é? Portanto, que é a breve volta do Senhor Jesus. O nosso povo, o povo adventista do sétimo dia, inclui exatamente na sua própria definição esta certeza da volta de Jesus, não é? O advento. E, portanto, é esta a nossa maior esperança, a esperança para a eternidade. E já agora, marido, esta eternidade, lembrei-me logo daquele versículo de Eclesiastes 3:11, quando diz que o Senhor, há várias traduções, na tradução que eu tenho diz, também o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Certo. Ou seja, o facto de nós querermos viver, o facto de não querermos morrer, e com certeza aqui estamos a falar quando nós estamos bem, psicologicamente e fisicamente, com certeza. Não estamos a falar, se calhar, em momentos tão grandiosos de dor e de sofrimento que a pessoa até almeja para si a morte. E nós tivemos alguns exemplos, temos bíblicos, não é? Mas quando nós estamos bem, pela graça de Deus, não queremos que a vida finde, com certeza. E ainda bem que ela não vai findar, quer dizer, esta vai findar, e ainda bem. Porque Amém. nós não teríamos que viver uma eternidade com todo este sofrimento e todas estas angústias. Mas aquela que o Senhor nos vai trazer é aquela que nunca deveríamos ter perdido desde o início. Isso. Portanto, a tal vida eterna, a tal comunhão com Deus, presencialmente, sem nunca nos separarmos do Senhor. É isso que nos aguarda e que nos espera. Marido. Vou começar por aquilo que, comentando aquilo que tu disseste agora, nós fomos criados realmente não para morrer, mas para viver eternamente. Só que para vivermos eternamente há uma condição básica, fundamental, que tem que existir, que é nós estarmos em conexão com Deus. A partir do momento em que essa conexão deixa de existir, pois bem, não há mais vida, não pode haver, não é? Eu gosto de dar esta analogia. Como é que, então, após Adão e Eva terem rompido sua comunhão com Deus, como é que mesmo assim ainda duraram, Eva não sabemos, mas Adão durou 930 anos, como é que ainda durou tanto tempo, apesar de ter rompido a sua conexão com Deus? Sabem, imaginem um telemóvel.
O telemóvel não precisa estar constantemente ligado, digamos, por um fio à tomada elétrica, não é? Quando nós ligamos os nossos aparelhos com bateria a uma tomada elétrica, ele carrega, não é? Mas essa carga tem um tempo limitado, não é? Chegando ao fim, pois bem, o telemóvel morre, por assim dizer, e deixa de funcionar. Pois bem, quando nós fomos criados, a conexão com Deus, digamos, era total e, portanto, nunca cessaria a vida eterna. Quando a conexão com Deus foi quebrada, ainda Adão pôde viver porque ainda tinha, digamos, energia na bateria, digamos assim. É uma imagem, obviamente, não é? Quando essa energia se esgotou, pois bem, ele morreu. E o que acontece é que essa bateria foi-se degradando à medida que os anos foram avançando e que o pecado foi fazendo o seu efeito destruidor, não é? Assim como as baterias começam a se viciar e depois têm cada vez menos capacidade, pois bem, a nossa bateria, entre aspas, inicial, também foi-se degradando e por isso é que a idade média do ser humano, desde o tempo de Moisés, como diz o Salmo 90, é de 70, 80 anos, não é? Agora, quando nós cuidamos bem dessa bateria, pois bem, nós podemos viver mais tempo. Se cuidarmos mal, pois bem, viveremos menos tempo. Mas a degradação geral da bateria humana, pois bem, está muito elevada e por isso é que, em média, portanto, não vivemos mais de 70, 80 anos, quando no início viviam 900 e tal anos. É verdade. E já agora, Milo, desculpa, Sim. no texto de Eclesiastes que fizeste referência a 3:11, na versão Almeida Revista e Corrigida, diz aqui: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles. A palavra que foi traduzida nesta versão por mundo, que é a mesma que foi traduzida noutra versão por eternidade, é a palavra hebraica olam. E olam, se consultarem um dicionário hebraico, significa mesmo eternidade, tempo longo, perpétuo sem fim. Portanto, nesta versão, que até é das mais fidedignas, Almeida Revista e Corrigida, este termo está mal traduzido e, portanto, é mesmo a eternidade. Eternidade. A autora aqui na lição de sábado à tarde faz-nos pensar sobre aquilo que o futuro nos possa eventualmente reservar ou aquilo que nós esperemos em relação ao futuro. Com certeza que nós, conhecendo as profecias bíblicas, sabemos que tempos turbulentos estarão diante de nós, que nos aguardam e nos esperam pelas próprias palavras que o Senhor Aliás, disse. já estamos a viver tempos turbulentos. É verdade, mas eu digo Mas, aqueles finais. mas ainda vai piorar mais. Exatamente. No entanto, o Senhor prometeu nunca nos deixar nem nunca nos desamparar. E quando o Senhor aqui diz, reparem, porque esta questão de estarmos prontos para a eternidade e querermos viver na eternidade vai requerer de nós, nesta vida, a resiliência e a perseverança que precisamos para chegar ao fim desta corrida e desta caminhada. Por isso é que o Senhor aqui em Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E sabem, queridos, esta perseverança requererá de nós o irmos à fonte diariamente para termos graça e coragem para continuarmos esta caminhada, porque ela não é fácil. O inimigo sabe que estamos a chegar aos últimos dias, ele sabe que está para findar toda a história deste planeta e finalmente então haver um restauro de todos os crentes e do próprio planeta em si para a vida eterna, portanto para uma nova vida, e com certeza que ele vai trazer-nos para além das tais acontecimentos proféticos, a nível pessoal e individual, e ele tem trazido com certeza as pedras, os chocalcos ao longo desta caminhada para nos desanimar. Mas por isso é que diz a autora, e é verdade, nós precisamos de fixar sobretudo os nossos olhos em Jesus. E quando nós temos estes olhos em Jesus e, acima de tudo, sabemos qual é a recompensa desta corrida, desta caminhada, que é exatamente a vida eterna pela graça do Senhor Jesus, então, queridos, nós nos encorajamos e nos impulsionamos a não desanimar, e por isso é que é importante também a igreja, é importante a família espiritual, é importante no casamento termos os nossos encontros com Deus, com a nossa família, porque é esta palavra que nos vai fortalecendo e animando, e se um hoje está para baixo, o outro ajuda, o outro que ajudou ontem precisa de ajuda amanhã, e é isto, queridos. A família, os relacionamentos, é isto que o Senhor quer que nós vivamos com Ele e depois uns com os outros para nos prepararmos e estarmos prontos para a eternidade. Olha, Milo, e relativamente a relacionamentos, eu cada vez mais tenho esta percepção que
Aliás, temos vindo aqui a enfatizar várias vezes que a essência da religião cristã é o relacionamento. O relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e o relacionamento uns com os outros. Aliás, só recordar que a própria palavra religião vem de uma palavra latina, relicare, que quer dizer religar ou ligar, não é? Portanto, não pode haver uma religião verdadeira sem a nossa ligação com o Senhor, com, portanto, um relacionamento. E eu faço esta pergunta. Se nós aqui nesta vida não ganharmos o gosto de nos relacionarmos com Cristo, como é que iríamos sentir viver com Ele toda uma eternidade com alguém com quem nunca nos relacionamos? Não aprendemos a conhecer, que não amamos a fundo. Reparem, o céu então não seria um lugar aprazível para nós, porque estaríamos, ou seríamos obrigados, entre aspas, não somos, mas nós nos sentiríamos obrigados a nos relacionarmos com alguém que não nos diz muito. Então, reparem, não faz sentido nós queremos passar a eternidade com Deus e não queremos passar algum tempo com Ele nesta terra. Não faz sentido. Então, a oportunidade, a graça que o Senhor nos dá nesta terra é de nós podermos desenvolver um relacionamento com Ele. E claro está, quando nós amamos alguém, quando nós estamos com alguém, temos todo o prazer de fazer algo que não magoe ou diminua essa pessoa, não é? E é este o mesmo relacionamento com Deus. Então, se eu não quero magoar aquele a quem amo, porque eu sei que Ele me ama muito, então eu vou tentar fazer o meu melhor da parte que me compete a mim para lhe obedecer. É claro que eu não tenho o poder para obedecer, mas desde que eu tenha a vontade e faça a minha parte, e a minha parte é procurar manter relacionamento com Ele através da sua palavra, então Ele aí me dará a capacidade e o poder para eu poder obedecer àquilo que Ele me pede. Estão a ver? Então, repito, não faz sentido nós desejarmos estar com o Senhor toda uma eternidade se não queremos estar com Ele nesta terra. Portanto, o grande desafio para cada um de nós nesta terra é desenvolver um relacionamento verdadeiro, genuíno com Cristo durante esta nossa vida, que é o tempo de graça que o Senhor nos dá. E este desejo de eternidade que o Senhor coloca no nosso coração é precisamente para que nós sintamos, ao termos o encontro com Ele, o relacionamento com Ele, que só Ele satisfaz e preenche esse vazio que Ele próprio colocou no nosso coração para nós desejarmos a eternidade. E eu gosto muito daquele texto de 1 de João 2,25, que diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ok? E reparem, gosto de um outro texto, e agora vou ler na tua versão, que é a versão Almeida Revista e Atualizada. Em 2 Coríntios 1,20 diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Então, reparem, se quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, ou seja, a confirmação, e se a promessa que Ele nos fez é a vida eterna, então não temos como duvidar que a vida eterna é algo que o Senhor está absolutamente interessado em conceder-nos. Pode haver pessoas, mas isso é uma utopia, isso é uma lenda, isso é um mito. Amigos e irmãos, não se importem com aquilo que os outros dizem. Nós temos que acreditar na palavra de Deus, porque reparem, se nós damos algum crédito àquilo que dizem, às críticas que fazem, então põe-se a pergunta, então, mas afinal em quem é que confiamos mais? Em Deus, que é absolutamente fidedigno, não é? E reparem, a sua palavra, toda ela do princípio ao fim, está atestada com a garantia divina. Então acreditamos mais em Deus ou nos outros? Nas pessoas que até não conhecem Deus? Então, não se preocupem com aquilo que os outros dizem, não se preocupem com aquilo que os outros possam pensar. O que importa é cada um de nós ter a certeza pela fé de que estamos no caminho certo e que aquele em quem nós confiamos é digno de confiança, porque é mesmo, não é? Gosto daquelas palavras de Paulo quando ele já quase no final da sua vida disse, porque eu sei em quem tenho querido e estou certo que ele me guardará o meu depósito até aquele dia. Então é esta a confiança que nós devemos ter, independentemente daquilo que possam dizer à nossa volta. Prossigamos calmamente, tranquilamente, façamos do Senhor a nossa companhia diária e Ele nos ajudará a ultrapassar todos os obstáculos que o inimigo possa pôr diante de nós. E é exatamente para saber como viver o hoje que a autora, na lição do domingo, nos faz refletir sobre a realidade que está à nossa volta, que é verdade, assim como a palavra do Senhor disse, as guerras, os rumores de guerras, as nações que se levantam umas contra as outras, as fomes, as pestes, os terremotos, as perseguições, que cada vez mais tudo isto está a intensificar-se. Portanto,
portanto, numa escala cada vez maior e mais intensa. E ela diz, sim, nós vivemos em tempos muito sérios, tempos em que mais do que nunca precisamos de um relacionamento permanente com Deus. E, portanto, consoante o tempo vai passando, viver esta vida aqui é, sobretudo e acima de tudo, ter esta prioridade de vivermos este relacionamento com o Senhor, queridos. Porque se realmente o nosso objetivo e o nosso sonho é a eternidade, então ela só será alcançável e só será uma realidade um dia na nossa vida através de Cristo Jesus. Portanto, não há outro caminho, nem há outra entrada. Portanto, e por isso mesmo é que temos que nos dedicar diariamente, e por isso estamos aqui, e por isso refletimos na palavra, e por isso a estudamos, comemos e bebemos dela, exatamente para nos irmos fortalecendo e preparando para essa nova vida que o Senhor está desejoso de nos entregar e, portanto, a cada um de nós. Não há versículo mais claro na Escritura que relaciona a eternidade com o relacionamento com Deus como João 17,3, onde o Senhor Jesus disse, e a vida eterna é esta. É esta. 2 pontos. Que te conheçam. E a ti só, portanto, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu pergunto, como é que nós podemos conhecer alguém se não temos um relacionamento com essa pessoa? É impossível. Então, a vida eterna é esta, que te conheçam. Vida eterna, conhecer Deus, e conhecer Deus resulta do relacionamento com Ele. Portanto, isto está claríssimo. Claro, e começa desde já e aqui. Mas é verdade também que em 1 de Pedro 4,7, quando aqui o apóstolo diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Cá está uma atitude voluntária. Portanto, não é na ociosidade ou no desinteresse que alguma vez estaremos prontos para esse dia e para essa eternidade, queridos. O Senhor aqui nos dá a entender porque as coisas estão próximas e o seu fim está próximo. Então o Senhor diz aqui, sede sensatos, prudentes, tendo uma mente equilibrada, sede vigilantes, estejam alerta. E reparem, queridos, o mundo e a sociedade e tudo o que dela faz parte, a intenção é embriagar-nos completamente com coisas que são completamente erradas, contrárias àquilo que é a vontade do Senhor. Então andam muitas pessoas embriagadas, muitas pessoas com o seu pensamento completamente entregue àquilo que é fake news, ou seja, aquilo que não é a verdade, aquilo que não é importante e urgente para a nossa vida. Então o Senhor por isso aqui diz, sede então sóbrios, isto para dizer o quê? Saibam o que é que convém ficar, de tudo analisem, vejam, fiquem com o que é bom, mas deitem para fora aquilo que não interessem. E quando é que a gente consegue fazer isto, queridos? Quando é o Espírito de Deus em nós, porque sozinhos a gente não faz isto. A gente sozinhos são como os outros que resistem ao Espírito do Senhor e depois alimentam-se tudo e qualquer coisa e perderão, se não for a confissão, a vida eterna, não é? Essas fake news, como tu lhe falaste, ou vamos dizer de uma forma ainda mais concreta, essas mentiras, não é? Exato. Que nós sabemos qual é a sua proveniência, porque Jesus disse que, falando de Satanás, isto está em João 8,44, ele, para além de ser homicida, é mentiroso e pai da mentira. O que é que quer dizer a expressão pai da mentira? Todas as mentiras que há no mundo provêm em última instância dele, não é? Vocês dizem, mas as pessoas dizem mentiras. Pois dizem, mas influenciadas por quem? Pois. Este é que é o ponto, não é? Influenciadas por Satanás. Não pensem que é o Espírito Santo que influencia as pessoas a dizer mentiras. Porque o Espírito Santo, como Jesus disse, é o Espírito da verdade. Então, se é o Espírito da verdade, não nos influencia para o erro, para a mentira. Isto é óbvio, não é? Então, quem nos influencia para o erro é o inimigo. E lembram-se o que é que aconteceu com Eva quando a primeira mentira, uma poderosa mentira satânica entrou na mente de Eva? Teve o efeito de perturbar logo a mente de Eva. E ela depois já fez um raciocínio enviesado e, portanto, já passou a ver Deus de uma forma negativa. Porquê? Porque eu diria que a mentira é como um vírus, ok? Que ao entrar na nossa mente começa logo a fazer estragos. Então, se nós alimentamos a nossa mente com vírus, o que é que vai acontecer? A nossa mente vai ficar perturbada e depois não pode pensar corretamente. Pensa de forma enviesada, de forma distorcida. E essa distorção que o inimigo quer colocar na nossa mente sobretudo, tem um objetivo final. É que nós vejamos Deus sob um ponto de vista negativo. Esse é que é o grande objetivo. Porquê? Reparem, se nós vemos Deus, ou se a nossa percepção de Deus é uma percepção negativa, como é que nós vamos querer relacionar-nos com uma pessoa que não presta? Estão a ver? Não faz sentido.
Eu só terei gosto, eu e cada um de vós, só teremos gosto em nos relacionarmos com alguém quando essa pessoa merece minimamente a nossa confiança. Estou a falar do plano humano, não é? Pois bem, com Deus, se eu tenho reservas em relação a Ele, se eu tenho uma visão distorcida do seu caráter, eu não vou querer um relacionamento muito profundo com Deus, garantidamente. E é esse o objetivo do inimigo. Porque ele sabe que a partir do momento que temos um relacionamento forte e baseado numa confiança total em Deus, ele está desgraçado. E ainda bem, quando ele fica desgraçado, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ele não tem hipótese de influenciar a nossa vida, de nos manipular. Esse é o objetivo dele. Portanto, ele é subtil e, portanto, repito, o processo é este. Querer inculcar mentiras na nossa mente para que essas mentiras tenham um efeito como se fosse um vírus aqui a estragar os circuitos mentais, para termos uma percepção distorcida de Deus, para que assim não sintamos motivação em nos relacionarmos com Ele. Ao não nos relacionarmos com Ele, pois bem, está comprometida a nossa vida eterna. Achei muito interessante também que a autora aqui também na lição do domingo faz-nos pensar um pouquinho e através daqueles versículos de Tiago, do capítulo 4, no versículo 13, 14, quando diz: atendei vós agora que dizeis, hoje ou amanhã iremos para esta cidade, passaremos lá um ano, vamos fazer este negócio, vamos ter estes lucros, mas vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Já agora dar uma nota, e pensei isto e acho que é importante dizê-lo: esperar a volta de Jesus não é ficar ocioso ou parado e sem planos e sem projetos, queridos. Portanto, nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, sim, e o Senhor Jesus, através destes versículos, Tiago está a dizer que o que é errado não é o fazermos planos, não é isso que é errado. Dizer que vou para aqui, ou que faço isto, ou faço aquilo, não é isso que é errado. O que é errado é quando diz aqui o versículo 15, em vez disso, de dizermos eu vou para aqui, vou para ali, faço isto ou aquilo, em vez disso vós deverias dizer, se o Senhor quiser, esta é que é a questão, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Reparem, o Senhor não está a dizer que nós não possamos fazer isto ou aquilo, ou ter este ou aquele plano. Devemos sujeitar tudo ao grande chefe. Tudo à vontade de Deus. Porque às vezes poderemos cair naquele extremo de achar que Jesus vai voltar, portanto não vale a pena fazer coisa nenhuma, nem investir, nem crescer, nem se desenvolver, nem formar família, nem fazer uma casinha se for essa a necessidade. Queridos, não é a questão em si que é o problema. O que nós temos é que submeter todos os nossos planos ao Senhor nesta vida e dizer, Senhor, se for da tua vontade, como família, como casal, como igreja, como trabalho, nós temos estes planos. Então, Senhor, mostra-nos se é por aqui que nós devemos de ir, se é aqui que nós devemos de investir. E agora, o importante é o seguinte, é que todo o investimento que façamos e todo o plano que tenhamos, com certeza aí sim pensar na eternidade. Porque de que me vale estar a envolver-me numa coisa que Deus não abençoa, numa coisa que Deus não pode abençoar e por isso estaremos a perder a oportunidade ou até a correr o risco de perdermos a eternidade. Aí não vale a pena, não. Quando o Senhor diz para submeter os seus planos, claro, planos que venham também dele, que sejam inspirados, que sejam abençoados. Então, isto é muito importante, termos uma vida útil, uma vida de serviço, uma vida ativa pela graça de Deus, de estar atentos àqueles que estão à nossa volta e podermos ser instrumentos nas mãos de Deus para a bênção dos outros também. E aliás, quando estamos ativos, até a vida é mais fácil de viver. Claro. Todos nós já vivemos a experiência de, às vezes temos que esperar, sei lá, um meio de transporte ou algo à espera, e sobretudo se estamos inativos durante esse tempo de espera, é sempre um pouco angustiante, não é? Ou estressante. Mas se nós estivermos ocupados, então aí a espera torna-se mais ligeira, mais fácil de suportar. E portanto, a fórmula que o Senhor nos apresenta é uma fórmula para o nosso bem, ou seja, está à espera, sim, está na expectativa, mas enquanto esperais, mantendo-vos ocupados, ok? E sobretudo ocupados na obra do Senhor. Exato. E que bonito é este Salmo 80 que a autora também nos fez a proposta de lermos, e particularmente este versículo 19, quando ela fala sobre esta questão, será que temos a certeza de estar salvos ou não? Será que nos animamos quando
pensamos na eternidade, pensamos na salvação. E então este versículo do capítulo 80, o Salmo 80, versículo 19, quando o autor diz: faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A certeza da salvação por Cristo Jesus. Portanto, é como que diz aquela frase, já não sei quem a disse, que diz: se nós olharmos para nós próprios, não temos como nos salvar. Realmente não há nada de todo. Mas se olharmos para Jesus, também não vemos como nos podemos perder. Estão a ver? Porquê? Porque o nosso olhar está fixo no Senhor, na sua graça, na sua justiça, no seu amor, e com certeza, se há sinceridade no nosso coração de fazermos o melhor que pudermos aquilo que o Senhor vai pedindo de cada um de nós, esta alegria também que o salmista disse: se o rosto do Senhor resplandecer sobre nós, então nós seremos salvos. Louvado seja Deus por isso. Este versículo é como que um refrão neste salmo, que aparece primeiro no versículo 3, faz-nos voltar ao Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Depois isto é repetido no versículo 7, faz-nos voltar ao Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos, e finalmente no versículo 19, que é o último, novamente, faz-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Quando o rosto de Deus resplandece em nós, então aí nós temos a garantia da salvação. E quando é que o rosto de Deus resplandece em nós? Quando nós, lá está, estamos em comunhão com o Senhor. Então reparem, a Bíblia, demos a volta por aqui ou por ali, vai sempre debater tudo ao mesmo. A Bíblia tem uma coerência extraordinária, uma coerência que me fascina completamente, intelectualmente e espiritualmente. Portanto, a palavra de Deus não tem qualquer contradição. É uma coerência total. E aqui, este salmo, que é uma expressão do salmista, portanto, e repara como ele diz: faz-nos voltar ao Deus dos exércitos. Ou seja, se não for o Senhor a dar-nos essa motivação e a capacidade para nos voltarmos para Ele... Não temos nenhuma hipótese. E por falar em rosto, na lição de segunda-feira, a autora finalmente nos leva a esta realidade que será um dia ver Jesus face a face. Até temos um hino, face a face. É verdade, de vê-lo. Há vários hinos, esse é o mais conhecido entre nós: face a face um dia eu hei de vê-lo. E sabem, queridos, esta esperança, ela só pode ser, só pode continuar no nosso coração se de Deus recebermos essa mesma esperança. Certo. Porque nós naturalmente, e a nossa vida complicada que é, e os desafios que nós encontramos aqui nesta vida, muitas das vezes só poderemos ir adiante e continuar esta caminhada fechando os olhos e imaginando este dia que um dia será abraçar Jesus, vê-lo face a face. E eu aqui tenho um problema, marido, que a Bíblia não mostra a resposta, mas seguramente ela haverá. É que eu não sei quem é que Jesus vai abraçar primeiro, porque aquilo vai ser uma fila tão grande, vai ser tantos a quererem abraçar Jesus, como todos nós, o nosso querido Salvador, que o Senhor Jesus não vai ter braços logo para todos, portanto, mas com certeza nós teremos um espírito de bondade de uns para com os outros. Eu posso estar enganado, mas segundo a descrição que Ellen White faz no final do grande conflito, que é muito bonito e inspirador. Muito comovente. Que é o encontro de Adão com Jesus. Isso. Se nunca leram essa descrição, leiam, porque aquilo é de arrebentar o coração mesmo. Enfim. Na graça de Deus, nós nem imaginamos quão bom será. Só o pensarmos como poderá ser, já nos emocionamos. Agora imaginem o que será na realidade. Sabem, um rosto de alguém, quando nós às vezes até aqui nesta própria vida somos conquistados e cativados por pessoas que têm faces de grande empatia, de grande ternura, pessoas que parece que só com um olhar, não é preciso palavras, dão-nos esse abraço através de um olhar. Queridos, se já aqui nesta vida encontramos pessoas que são essa graça na nossa vida, não é? Esse bem-fazer na nossa vida, nós nem imaginamos como é que é o olhar de Jesus, o rosto do Senhor, e com certeza agora virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas ao mesmo tempo como nosso irmão, como nosso querido, próximo de nós, abraçando-nos, querendo estar connosco, e que Deus realmente conforte. E se há aqui alguém que nesta hora está triste, está a chorar, se tem algum desafio, alguma tragédia inclusive, queridos, agarremos a esta esperança, Amém. Irmãos. Não há outro caminho nem outro futuro melhor para a nossa vida, a não ser este. Finalmente, em breve, estarmos face a face com o Senhor Jesus. Amém.
E uma última nota muito prática que é esta. Todos nós temos problemas. Eu às vezes penso que as pessoas olham para mim ou para nós e acham que nós não temos problemas. Não, senhora, não, senhora. Mas é assim, amigos, pela graça de Deus, digo bem, pela graça de Deus, nós temos aprendido a não nos fixarmos nos problemas, porque senão então andávamos aí sempre tristes e cabisbaixos e deprimidos, mas a nos fixarmos ou a concentrarmos na solução. E a solução dos problemas está no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Então, esta é a minha dica muito prática. Não permitam que a vossa mente se concentre nos problemas. Concentrem-se na solução. E a solução é o grande eu sou, não é? Portanto, quando nós estamos com os nossos olhos fixados em Jesus, pois bem, aí os problemas dissipam-se, não é? Porque estamos fixados em alguém que é muito mais poderoso do que qualquer problema que possamos enfrentar. Então, repito, não permitam que a vossa mente se fixe nos problemas, quaisquer que eles sejam. E repito, todos nós temos problemas e dificuldades e obstáculos na vida, todos nós, ok? Não pensem que o diabo só vos tenta a vós, a nós não nos tenta. Era bom, era. Mas ele tenta a todos, não é? E mais, o diabo aqui em Portugal não é melhor ou pior do que é no Brasil, ou em Angola, ou em Moçambique, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia, onde quer que seja. Portanto, é o mesmo diabo que temos que enfrentar, não é? O mesmo ser maligno. Então, queridos, não permitamos que a nossa mente se fixe nos problemas. Desviemos a nossa mente dos problemas. Isso não significa ignorá-los, mas é concentrarmos naquilo que é apto a poder resolver todo e qualquer problema. Agora, é preciso é que a nossa confiança, o nosso rosto esteja no rosto do Senhor e pela fé, obviamente, e não nos deixemos desanimar. Passando um pouquinho para a lição de terça-feira, porque tenho aqui uma curiosidade muito interessante, não sem antes de dizer, irmãos, que tendo tempo, estudem Tessalonicenses, como aqui vem na lição de segunda-feira, Filipenses também, porque fala sobre a ordem daqueles que vão ressuscitar, os que estão mortos, os justos, depois os vivos que estão justos, vivos também, como é que vai ser, portanto, a volta de Jesus. Talvez e como é que nós iremos... Só em poucas palavras recapitular. Sim. Portanto, quando o Senhor vier, haverá pessoas que estarão mortas e pessoas que estarão vivas, ok? Pois bem, entre os mortos e entre os vivos, há aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, que são uma minoria, infelizmente, e aqueles que nunca aceitaram, que aceitaram e que depois quebraram um relacionamento com o Senhor, que são, infelizmente, a esmagadora maioria. Pois bem, quando o Senhor vier, aqueles que são de Cristo estão mortos, ressuscitarão. Aqueles que são de Cristo e que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 15, 51, 55. Quanto aos ímpios, aqueles que estão mortos continuarão mortos, até que termine o milénio e aí serão ressuscitados, e aqueles que estarão vivos serão destruídos com o resplendor da sua vinda. Mas antes de serem destruídos pelo resplendor da sua vida, portanto, os ímpios vivos, eles vão viver um momento em que desejarão morrer, mas Deus vai-lhes prolongar um pouco o tempo para que eles tomem plenamente consciência do mal que eles fizeram, ou daquilo que eles rejeitaram, melhor dito, que foi rejeitarem o Salvador Jesus Cristo. Por isso é que eles clamarão aos montes e aos rochedos que caiam sobre eles, porque eles não suportam. Mas também há um texto em Apocalipse que diz que procurarão a morte e não a encontrarão, mas isso é temporariamente, finalmente serão destruídos. Portanto, é isto que acontece. Oxalá que cada um de nós possa fazer parte daqueles que estarão do lado do Senhor, estejamos vivos, estejamos mortos, isso aí já é irrelevante, porque aqueles que morrerem serão ressuscitados e, portanto, aí será como se nunca tivéssemos morrido, não é? Voltaremos à vida e eu já ouvi pessoas às vezes dizer que gostariam muito de estar vivos quando o Senhor vier. Não se preocupem com isso. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Sabe se nós teremos resistência para suportar os últimos dias que serão muito difíceis, nomeadamente aquele grande tempo de angústia, conforme descrito em Daniel 12:1. E, portanto, se o Senhor acha que nós teremos a resistência, ficaremos vivos. Se achar que não temos a resistência, far-nos a descansar. E se tivermos que descansar, qual é o problema? Vamos um dia ser acordados com um grande despertador, que é a trombeta de Deus. Portanto, para ver Jesus voltar na bem. mesma. Na lição de terça-feira, sobre a questão da noiva, a autora faz-nos aqui pensar um pouquinho que o dia do casamento é o ponto de viragem de uma nova vida em conjunto para os noivos, portanto, e o mesmo vai ocorrer e ocorrerá na nossa relação com Deus quando Ele regressar.
E aqui na ilha de Patmos, o apóstolo João, ele teve uma visão de como seria quando nos reuníssemos por Deus por toda a eternidade. Então vem aqui em Apocalipse, no capítulo 21, portanto, portanto do livro de Apocalipse, esta revelação que o Senhor aqui faz através de João sobre... Apocalipse 21, 9 e 10. 21, 9 e 10, exatamente. Ora, diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Por acaso não sou eu, marido, que tu és o Cordeiro, mas não tem nada a ver. É o Cordeiro que é Jesus, não é? Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. E, marido, possivelmente isto aqui pode ter trazido assim um bocadinho de um ligeiro incómodo, porque sempre nos habituamos... parece-nos que maioritariamente o que falamos entre nós é que a noiva sempre foi a igreja, não é? A noiva é a igreja, a noiva é o povo de Deus, a noiva somos nós, não é? Os seus filhinhos. E aqui, através do apóstolo João, nós estamos a ver que o Senhor está a apresentar a noiva, a dizer: vem cá que eu vou-te mostrar a noiva. E qual é a noiva? Diz aqui o Senhor: a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu. Tentar explicar isto. É o povo, é a igreja, é os filhos, é os filhos de Deus, é a Nova Jerusalém. Afinal, quem é a noiva, marido? Bom, também há um outro texto em Apocalipse 19:7 que diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória a ele, obviamente, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então, que esposa é esta? Tem que ser o povo de Deus. Pois. Então, existe um versículo, os versículos que acabaste de ler, que mostram claramente que a noiva, aqui a minha versão não fala de noiva, fala da esposa. Vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E depois ele diz, João, e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, claramente aqui João diz, não há margem para dúvidas, de que a noiva ou a esposa, a mulher do Cordeiro, é a Santa Cidade. Mas ele já tinha dito anteriormente, neste texto que eu agora li, que as bodas do Cordeiro já a sua esposa se aprontou. Bom, quem é que se aprontou? Tem que ser alguém que teve num processo de se aprontar, que é o tal processo da santificação. Então aqui claramente é um texto que se refere, portanto, ao povo de Deus. Então poderíamos dizer que quem é a noiva, quem é a esposa, é a cidade santa, é também o povo de Deus, mas não há aqui nenhuma contradição entre estas duas ideias, porque onde é que viverá o povo de Deus? Isso. Onde é que o povo de Deus virá, quando após o milénio vier do céu para esta terra? Dentro da Santa Cidade. Então há uma relação muito íntima entre o povo de Deus e a cidade onde esse mesmo povo de Deus irá viver eternamente. Portanto, podemos dizer que a noiva é o povo de Deus e a cidade, são as duas coisas em simultâneo. Porque exatamente quando diz aqui que a cidade descia do céu, portanto o momento em que a cidade vai descer do céu é após os 1000 anos, não é? Portanto, e lá a cidade está. não vem vazia. Não vem vazia e estamos lá nós, durante todo esse milénio, nós, o povo do Senhor, aqueles que realmente acreditaram e se entregaram a Jesus. Eu diria, e usando aqui um paralelismo bíblico, que, repara, quando Moisés se chegou junto de Deus na sarça ardente lá no deserto, o que é que o Senhor lhe disse? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Porquê que aquele lugar era santo? Lá no meio daqueles montes desérticos, será que o local em si tinha alguma coisa em si de santo? Não. O que é que fazia aquele lugar santo? Era a presença de Deus. O que é que faz a cidade ser santa? É a presença de Deus e é o facto de o povo de Deus já completamente santo, 100% santificado, viver nela. Estão a ver? Portanto, assim como a Jerusalém dos tempos antigos, em Daniel 9, diz a tua santa cidade, quando o anjo explica a Daniel, portanto, o que é que iria acontecer à cidade. Portanto, um local só é santo, não é por si mesmo, não é pelos prédios, não é pelas ruas de ouro, é santo pela presença de Deus, e a cidade santa irá também ser santa, porque o povo de Deus já santificado estará lá. É isso que faz a cidade ser santa. Esta citação de Ellen White que diz: a linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa dos justos,
Ou seja, não há palavras Não. suficientes e adequadas para dizer o que nos espera. Paulo diz isso muito claramente em 1 Coríntios 2, não é? 1 Coríntios 2, 9, deixa-me ler esse texto. Portanto, 1 Coríntios no capítulo 2 e no versículo 9, Paulo diz assim, estou em Romanos, peço desculpa. Portanto, 1 Coríntios 2, 9... Nem olhos diz assim, viram. mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, o que é que isto quer dizer? Nem sequer nós conseguimos na nossa mente imaginar, são as que Deus preparou para os que o amam. Então é algo que ultrapassa toda a nossa compreensão atual. E depois ela diz, será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. Isso, espírito finito. Finito. Para agora nós não conseguimos. Para agora não. Quando o Senhor vier e nos der o dom da imortalidade, não é? Isso, portanto, aí já não teremos mais um espírito finito. Aí ora bem. Será para aprender toda a eternidade, Amém. sempre toda a eternidade, na graça de Deus. E no fim da lição de terça-feira ela diz, esta bela descrição da cidade santa mostra que há uma conexão íntima entre o povo de Deus e a cidade, pois ambos são chamados da noiva. Ambos são chamados da noiva. E depois aqui Ellen White, Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a noiva, a esposa de Cristo. Portanto, e cá está. Portanto, creio que foi explicado e que não haverá dúvidas de compreendermos exatamente que tanto o povo como a cidade são a noiva do Cordeiro. Depois aqui, marido, na lição de quarta-feira, seguir esse Cordeiro, portanto, o Senhor Jesus, e faz-nos aqui a pergunta se já alguma vez lhe perguntaram o que é que mais deseja na eternidade. E quando eu li esta pergunta, pensei logo em ti, porque tu já disseste o que é que vais fazer na eternidade. Então o meu marido sempre me disse, já há muitos anos, que quando Jesus vier, ele disse, mulher, eu vou viajar pelo universo todo. Portanto, o meu marido gosta muito de viajar. E eu só lhe respondi, tudo bem, marido, eu pego nos filhos e vamos contigo também. Portanto, não há problema nenhum, vamos de fora. Aí a viagem até será mais agradável. Até é mais agradável. Mas é interessante que se for uma criança, ela pode dizer que vai fazer miminhos ao tigre ou vai estar com o leão. Se for um adolescente, talvez vai dizer que não quer mais fazer trabalhos na escola e que não quer fazer, outras ocupações. E adultos talvez responderão, aí será o momento de não sentirmos mais dor nem sofrimento. E é isso que nós queremos experimentar. Então, independentemente da idade que nós temos, queridos, com certeza que esse lugar que nos espera, que foi preparado para cada um de nós, será o lugar onde nós encontraremos resposta às nossas maiores necessidades, sejam elas quais forem. E será tão extraordinário, tão maravilhoso, que realmente nós não temos como explicar, apenas com alegria aguardar, esperar, para um dia e em breve experimentarmos o que é essa mesma eternidade. Olha, a mulher, não é preciso ser criança para desejar montar num tigre, por exemplo, não é? Que eu há muitos anos ainda mantenho esse desejo, que é um dia na eternidade, uma das coisas que eu quero fazer é abraçar a juba de um leão. eu sempre gostei e gosto muito de leões. Acho que é um animal muito bonito, é chamado o rei da selva, um animal muito bonito, com um grande porte, lindo. Majestoso. Majestoso, exatamente. E aquela juba atrai-me, e então eu deleito-me em pensar que um dia vou abraçar a juba de um leão e vou talvez fazer assim uma careta para o leão, assim, e quando eu fizer assim para tentar assustar o leão, ele vai me dar uma lambidela na cara e vou ficar todo lambido, mas aí já as lambidelas não têm bactérias, portanto é tudo puro, está tudo esterilizado, portanto não há problema nenhum. Ou seja, no fundo o que é este prazer, esta alegria de podermos conviver não só uns com os outros, mas também com as criaturas de Deus, não é? Isso. Animais tão bonitos que Deus criou. Lá não haverá animais feios, não é? Nem sentiremos repugnância por nenhum animal. Não. Nem pestes, nem pestes. Os animais repugnantes que existem aqui são também resultado do pecado. Houve qualquer, não vou entrar por aí porque não sei também explicar, mas deve ter havido algum tipo de degradação genética, etc., portanto, que fez com que haja animais, por exemplo, os mosquitos nos picam, sugam o sangue, quer dizer, isso é uma... E as pragas também que vieram, portanto, e que trouxeram isso. Portanto, todos os animais serão animais com os quais nós teremos todo o gosto em conviver, em nos relacionarmos. Agora, esta ideia aqui que a autora aqui apresenta na lição de quarta é muito importante, que é o seguinte: seguir o Cordeiro não é só nesta vida. Isso. Claro, como ela diz aqui,
para o seguirmos no céu, precisamos de o seguir primeiro aqui na terra, Ora bem. sem dúvida. Mas mesmo lá no céu, continuaremos a seguir o Cordeiro. Isso. Porque há um texto que diz que ele nos apacentará. E esse texto, creio que é o de Apocalipse 7:17. É isso. Ok? Que diz o seguinte, e reparem bem o que é que diz aqui este texto, diz assim, 7:17, exatamente. 7:17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Então não vai deixar de haver, portanto, um pastor a apacentar as suas ovelhas ou os seus cordeiros, e ovelhas é símbolo do povo de Deus. E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. O Senhor nos conduzirá até às fontes da água da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então, se Deus nos apacentará, então nós seguiremos o Cordeiro. Então, esta ideia de que seguiremos o Cordeiro não é só para esta vida. Claro que isso tem que começar aqui, não é? Claro. Mas vai continuar na eternidade. Isso. Claro, lá de forma visível, não é mais pela fé. Não vai ser preciso mais fé. Claro. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Lá vamos ver, face a face. Então não vai ser preciso mais fé. Lá é mesmo algo palpável, tangível, não é? E esta questão do apacentar, porque é que é necessário? Porque nós teremos sempre capacidade de aprender. E o Senhor tem tantas coisas para nos revelar, que uma coisa é nós estarmos como estamos aqui, pegamos num trimensário, pegamos na Bíblia e estamos a receber a palavra de Deus escrita, não é? Outra coisa vai ser receber do próprio autor, presencialmente e vocalmente, não é? Ouvirmos a explicação do Senhor Jesus em relação a tantas e tantas outras coisas que nós teremos para aprender por toda uma eternidade, e com certeza será algo de maravilhoso. E depois aqui, marido, nas suas testas estará o seu nome, Apocalipse 22:4, isto dizendo que vamos refletir com certeza mais do que nunca para sempre o caráter de Jesus. Sem e dúvida. portanto que estará em nós pela sua graça e pelo seu poder. E olha, aquilo que disseste há pouco faz-me lembrar o texto de Paulo de 2 Coríntios 3:18, quando diz que nós hoje vemos como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, aquilo que nós hoje podemos perceber de Deus, do seu caráter, das suas obras, é algo muito ténue comparativamente àquilo que um dia nós teremos a oportunidade e o privilégio de saber aí de forma plena, mas gradual, porque senão já não, mesmo assim, com o Espírito Infinito não teríamos capacidade para aguentar tudo. Portanto, a aprendizagem vai ser gradual. Nós não vamos chegar à eternidade e puf, já sabemos tudo. Não, vamos continuar sempre a aprender. E teremos essa capacidade para aprender, mas estaremos sempre a aprender. Agora, aquilo que nós hoje podemos saber comparativamente com aquilo que está reservado para nós saber na eternidade, não tem comparação possível. Sem dúvida. Portanto, nós hoje vemos assim um véuzinho, assim, uma coisa assim muito ténue, mas pronto, já é bom e já nos anima muito, e de maneira, não é? Mas a realidade é como diz aquele texto 1 Coríntios 2:9 que há pouco li, não subiu à mente humana, portanto, que é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tenhamos a presunção de achar que nesta vida vamos saber tudo, porque não vamos saber. Na lição de quinta-feira termina a autora fazendo um convite que é o próprio Senhor Jesus que faz, não é? Há vários versículos que nós encontramos na Sagrada Escritura em que o Senhor Jesus diz, vem porque Ele tem nele tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Ora bem. Reparem, este convite que o Senhor Jesus faz não é para os mais ricos, não é para os mais sábios, é para esses também, mas é para toda a humanidade. Claro. Portanto, o convite da salvação, se vós, como diz aqui, tendes sede, vinde às águas, vinde, tomai e bebei tudo quanto eu tenho para vos dar, o Senhor não faz a acepção de pessoas, queridos. O Senhor chama a todos. O convite é para toda a humanidade, para todos aqueles que o Senhor ama. E quem é que o Senhor ama? Ama todos, sem exceção. Então este convite, e já agora achei muito interessante porque eu fui à linguagem jovem deste versículo de Mateus 11:28-30, que é muito conhecido, não é? Que se nós estamos, portanto, cansados e se sobre nós realmente nós temos peso. E achei muito interessante esta tradução que diz, se estás cansado da vida, cheio de problemas, preocupações ou tristezas, vem ter comigo e confia em mim, porque eu sou bondoso e humilde. Uau. Assim vais encontrar paz no teu coração,
Seguir-me não é um peso, pelo contrário, eu ajudo-te a carregar o que sozinho seria difícil demais. Achei isto maravilhoso. Fantástico. Ou seja, reparem, queridos, quando o Senhor nos faz este convite, é algo que, quando pelo Espírito percebemos o que é o convite, não há como negar, não há como rejeitar. É exatamente isso que eu estava à procura. Então o Senhor é isso para nós e faz-nos esse convite a si e a mim, e a autora também diz, e faz com que nós sejamos seus instrumentos para fazer o convite a outros também. A outros que ainda não conhecem Jesus, a outros que ainda não sentem a paz que nós sentimos, a outros que ainda não encontraram no Senhor o alento e a coragem para os nossos dias. Aqui no apelo de Isaías 55, Sim. sempre me impressionou aqui com uma frase que parece contraditória. Digo bem, parece, mas não é. Quando diz, comprai sem dinheiro. Como é que se pode comprar sem dinheiro? Sabem porquê? Porque o pagamento já foi feito antecipadamente. Claro. Mas nós mesmo assim precisamos de, digamos, fazer a transação. Ou seja, reparem, é como se alguém dissesse assim, olha, podes ir ao supermercado ou ao hipermercado fazer compras, compra o que tu quiseres, no final não te preocupes porque a conta irá ser paga, ok? Mas eu só vou receber o benefício dessa oferta que me dão se eu vou fazer a compra. Se eu não vou fazer a compra, eu não recebo o benefício. Então, esta aparente contradição aqui em Isaías 55, eu vou ler todo o texto. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai. Não tendes dinheiro, mas vinde comprar. Uau, isso. Fantástico. Depois diz, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço vinho e leite. E já agora, sabem que o vinho é símbolo do sangue de Cristo? E a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E o leite portanto, é um símbolo do alimento. Reparem, o leite, que é o leite que alimenta quando nós somos crianças, não é? Recebemos o leite da nossa mãe, até os animais mamíferos recebem o leite das próprias mães. Portanto, aqui o leite é um símbolo de um alimento que nos ajuda a crescer. Então, pelo sangue de Cristo nós somos justificados e com o leite nós crescemos espiritualmente. Ou seja, justificação e santificação. E tudo isto é gratuito. Mas eu tenho que fazer a transação. Se não fizer a transação, isso não é meu. Já agora, marido, só para terminar, pode aqui alguém estar a escutar-nos e dizer como eu gostava de ter essa esperança, como eu gostava de ter essa fé, como eu gostava realmente de acreditar nessas coisas. Já encontramos muitas pessoas a dizerem isto. Eu gostava tanto de ter a sua fé, gostava tanto de poder acreditar naquilo que você acredita. E há aqui 2 versículos que eu gostava de deixar para vós, não só para vós, mas também poder partilhar com outros. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, a esperança é algo que nos é concedido, que nos é dado por Deus. Se nós não temos esta esperança, este alento, esta fé, este conhecimento, queridos, peçam ao Senhor. É Deus que nos dá esta esperança. E depois aqui em Romanos 15, 13, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então é o Senhor Jesus que nos concederá esta esperança, é Ele que está desejoso de nos dar esta esperança, esta alegria, a experimentarmos já a partir desta vida aqui, queridos. Amém. Porque é aqui que nós iniciamos esse relacionamento que se manterá por toda a eternidade, na graça de Deus. Amém. Marido, podes orar? Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque não poderíamos terminar da melhor maneira o estudo deste trimestre. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o grande culminar do nosso relacionamento contigo, do crescimento desse mesmo relacionamento contigo, terminará na eternidade, onde continuaremos a nos relacionarmos contigo, mas aí será face a face, para nunca mais nos separarmos. Ó Senhor, e obrigado também porque nós sabemos que iremos conviver uns com os outros, iremos nos amar mutuamente, iremos desejar o bem uns aos outros e será um relacionamento que, uma vez mais, nunca terminará. Ó Senhor, aqui uma das grandes dores que nós sofremos nesta vida é a separação dos nossos entes queridos. Quando eles morrem,
quando eles adormecem. Mas, ó Senhor, aquilo que nos dá a esperança é de sabermos que aqueles que adormeceram em Ti, um dia nós o reveremos, se nós também, por sua vez, adormecermos em Ti ou estivermos preparados para irmos contigo para a eternidade quando Tu vieres. Amém. Por favor, Senhor, dá-nos, Senhor, uma motivação acrescida para nos relacionarmos contigo. Que possamos, Senhor, ter uma percepção cada vez mais nítida e real, não influenciada pelas mentiras do inimigo, para que assim possamos ter gosto, Senhor, em nos relacionarmos contigo, sabendo que Tu és bom, és amoroso, és compassivo, és justo e, por favor, Senhor, mesmo naqueles momentos em que tenhamos que ser experimentados, provados, porque queres testar a nossa fé, que não possamos desanimar, Senhor. Amém. Quando vem o teste, porque assim como até nós humanos colocamos testes, às vezes uns aos outros, Tu também colocas testes, para que nós possamos ter assim a oportunidade de provarmos que verdadeiramente queremos estar contigo e nos queremos manter ligados a Ti. Senhor, obrigado por todas estas promessas que a Tua palavra nos dá e que podemos ter a garantia total de que elas são verdadeiras porque provém de Ti, que és o autor da verdade. Tu próprio disseste, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, Senhor, que alimentemos a nossa mente e o nosso coração com estas preciosas promessas de podermos estar um dia contigo por toda a eternidade. Amém. É o que humildemente pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois aqui terminamos mais um trimestre e, se Deus quiser, na próxima semana vamos iniciar um outro estudo, com certeza delicioso também, que são as primeira e segunda cartas de Coríntios, portanto do apóstolo Paulo que escreveu a Coríntios. Então vamos aprender muita coisa com certeza pela graça de Deus. Até lá, que o Senhor vos abençoe e uma boa semana. Uma boa semana, até para a semana, se Deus quiser.